A chuva golpeava o para-brisa com fúria implacável enquanto Vitória Reis conduzia seu velho sedã até o acostamento da Pacific Coast Highway O motor vinha emitindo um som ameaçador havia quilômetros, e agora uma fumaça espessa começava a escapar debaixo do capô. Ela apertou o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados, lutando contra as lágrimas que insistiam em surgir. Não agora. Não hoje. No banco de trás, sua filha de 5 anos, Melody cantarolava baixinho, alheia ao pânico crescente da mãe. A menina abraçava um coelhinho de pelúcia gasto, com o olho faltando, o mesmo que Vitória prometera consertar havia 3 meses. Mais uma promessa quebrada. Mais um item em uma lista interminável de preocupações que só parecia aumentar a cada dia. Mamãe, já chegamos? A voz de Melody soou pequena, cansada. Quase, meu amor. Só um pequeno atraso. Vitória forçou um tom alegre, aquela falsa leveza que se tornará automática nos últimos 3 anos, desde o divórcio. Desde que James decidirá que ser pai exigia responsabilidade demais e simplesmente desaparecera para recomeçar a vida em Miami, ao lado de uma mulher sem olheiras, sem cansaço marcado no rosto. Ela pegou o celular. Morto. Claro que estava. Mais uma vez esquecera de carregá-lo, ocupada demais tentando levar Melody ao recital de dança, cumprir um turno duplo na lanchonete e fazer contas impossíveis para pagar o aluguel do mês. O recital atrasará. Agora estavam ali, presas em uma estrada escura, com nuvens carregadas se acumulando no céu como um presságio. Vitória saiu do carro e foi imediatamente encharcada pela chuva. Abriu o capô e encarou o motor fumegante com a frustração impotente de quem não entendia nada de mecânica. O pai tentará ensiná-la uma vez, quando ela tinha 16 anos, era destemida e acreditava que o mundo estava cheio de possibilidades infinitas. Quando seus sonhos eram maiores do que apenas sobreviver. A estrada estava quase vazia. Apenas alguns carros passavam em alta velocidade, motoristas ansiosos para escapar da tempestade, sem notar a mulher e a criança abandonadas no acostamento. Vitória olhou o relógio. Quase 8 horas. A escuridão avançava rápido. Foi então que ela viu os faróis diminuindo atrás dela. Um Mercedes preto elegante e impecável, encostou no acostamento. Mesmo sob a chuva, o carro brilhava. O primeiro sentimento de Vitória foi cautela. Ela aprenderá a ser cuidadosa, principalmente estando sozinha com Melody. Mas naquela noite, o desespero falou mais alto. A porta do motorista se abriu e um homem saiu. Alto, usando um terno caro, provavelmente mais caro do que tudo que Vitória ganhava em 3 meses. Ele pegou um guarda-chuva e caminhou em sua direção com passos firmes, seguros. Problema com o carro? Perguntou. A voz era grave, confiante, o tipo de voz acostumada a salas de reunião e decisões importantes. O motor simplesmente parou, respondeu Vitória, afastando o cabelo molhado do rosto. Será que você tem um telefone para me emprestar? O meu está descarregado. O homem se aproximou, abrindo o guarda-chuva para protegê-los da chuva. Foi nesse instante que o ar pareceu faltar nos pulmões de Vitória. O mundo pareceu girar fora do eixo. Mesmo depois de 12 anos, ela reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Cinzentos, intensos, firmes. Os mesmos olhos que um dia a fizeram sentir como se fosse a única pessoa no universo. Marcos o nome escapou de seus lábios em um sussurro. Ele congelou. Olhou para ela de verdade, pela primeira vez. Vitória viu o reconhecimento surgir lentamente em seu rosto, refletindo o choque que ela mesma sentia. Tória. Ninguém a chamava assim havia mais de uma década. Não desde o verão após a formatura do ensino médio, quando ela e Marcos viveram 3 meses perfeitos juntos. 3 meses que pareciam intocáveis, até que a realidade os separou. Até que as expectativas da família dele o levaram para Harvard e a doença de seu pai aprendeu naquela pequena cidade litorânea.
Antes de a vida acontecer. Antes de tudo mudar. O que você? Os dois falaram ao mesmo tempo e pararam. Marcos se recompôs primeiro, embora Vitória percebesse o turbilhão de emoções cruzando seu rosto. Deixe-me dar uma olhada no carro, disse ele, agora com a voz firme e profissional. Ele lhe entregou o guarda-chuva e se abaixou para examinar o motor. Vitória permaneceu imóvel, atônita. Asterisco asterisco Marcos Petton asterisco asterisco. O garoto que a beijara sob o pier e prometera que encontrariam um jeito de ficar juntos. O mesmo cujas cartas ela parara de responder após 6 meses, porque amar alguém que vivia em um mundo tão distante do seu havia se tornado insuportável. O jovem que se transformará num homem que ela via ocasionalmente nas capas de revistas de negócios no caixa do supermercado. Marcos Petton. Bilionário da tecnologia. O CEO mais jovem de uma empresa da Fortune 500. Fotografado em eventos beneficentes, sempre ao lado de mulheres elegantes e deslumbrantes. E ali estava ele, encharcado pela chuva, examinando o motor moribundo do carro dela. Mamãe? A voz de Melody soou de dentro do carro. Quem é esse homem? A cabeça de Marcos se ergueu imediatamente ao ouvir a palavra mamãe. Seus olhos encontraram os de Vitória, e ela viu as perguntas, os cálculos silenciosos. Viu-o reparar em sua mão esquerda. A ausência da aliança. A marca clara onde um anel costumava estar. Um amigo, respondeu Vitória para Melody, embora a palavra parecesse pequena demais para o que Marcos fora em sua vida. Fica no carro, meu amor. Marcos se levantou. Seu terno agora estava manchado de óleo. O motor fundiu. Esse carro não vai a lugar nenhum hoje à noite. Ele hesitou por um instante, como se lutasse com uma decisão interna. Para onde você estava indo? Para casa. Moramos a cerca de 30 quilômetros ao norte, em asterisco asterisco Redwood Bay asterisco asterisco. Redwood Bay, repetiu ele em voz baixa. A cidade onde haviam se conhecido. Onde se apaixonaram. Onde sua família tivera uma casa de verão, vendida anos atrás. Eu levo vocês. Marcos, não precisa. Tori, ele disse o nome como se tivesse peso, como se ainda significasse algo. Está chovendo muito. Sua filha está no carro, e está escurecendo. Deixe-me ajudar. O orgulho lutou contra a necessidade. O orgulho perdeu. Tudo bem, obrigada. Ela pegou o Melody no banco de trás e fez as apresentações com uma naturalidade cuidadosamente ensaiada. Esta é minha filha, Melody. Mel, este é o Sr. Petton. Ele vai nos dar uma carona até em casa. Marcos sorriu para a menina, e o coração de Vitória se apertou ao ver a suavidade em sua expressão. Prazer em conhecer você, Melody. Que nome bonito. Obrigada, respondeu Melody com a educação séria que Vitória lhe ensinara. Eu gostei do seu carro. Ele é brilhante. Eles se acomodaram no Mercedes. Melody foi presa com segurança no banco de trás, enquanto Vitória sentava no banco do passageiro, extremamente consciente da presença de Marcos ao seu lado. O carro cheirava a couro e a um perfume sofisticado, tão diferente do aroma permanente de batatas fritas e lápis de cera do seu próprio veículo. Quando Marcos voltou à estrada, o silêncio se estendeu entre eles, pesado com 12 anos de palavras não ditas. Então, Marcos disse por fim, mantendo os olhos na estrada. Casada? Divorciada. Há 3 anos, respondeu Vitória, em tom neutro. Você nunca se casou? Fiquei noivo uma vez, há uns 5 anos. Não deu certo. Ele lançou um rápido olhar em sua direção. Sua filha é linda. Obrigada. Ela é o meu mundo inteiro. Mais silêncio. Então Marcos perguntou. Você ainda pinta? A pergunta a pegou de surpresa. Ele se lembrava. Claro que se lembrava. Ela costumava passar horas pintando, sonhando com uma escola de arte em Nova York, com galerias e exposições. Agora, esses sonhos estavam guardados em uma caixa no fundo do armário, cobertos de poeira, junto com telas antigas. Não,
Não muito. Não tinha mais tempo. Ela mudou rapidamente de assunto. Li sobre a sua empresa, Peton Technologies Impressionante. Mantém você ocupadíssimo, né? O tom dele sugeria que queria dizer muito mais, mas parecia não saber como. O restante do trajeto passou entre conversas curtas e hesitantes, sobre assuntos neutros, a tempestade, as mudanças em Redwood Bay o recital de dança de Melody. Mas por baixo de tudo, Vitória sentia a corrente invisível de palavras não ditas, toda a história que ambos navegavam com cuidado para não tocar diretamente. Quando finalmente chegaram ao prédio de seu pequeno apartamento, Vitória sentiu uma mistura de alívio e decepção inesperada. O prédio parecia ainda mais humilde ao lado do reluzente Mercedes, e ela sentiu um rubor de constrangimento diante do contraste visível entre suas vidas. Obrigada, disse, desabrochando o cinto de segurança. De verdade, Marcos. Não sei o que teríamos feito se você não tivesse parado. Tori. Espera, a mão dele se estendeu, parando a poucos centímetros do braço dela. Seu carro, você vai precisar consertá-lo ou trocar. Deixe-me. Não. A palavra saiu mais firme do que pretendia. Agradeço a carona, mas consigo resolver meus próprios problemas. Não quis te ofender. Você não me ofendeu. É só que, ele ficou em silêncio, sem saber como explicar que aceitar a ajuda dele parecia admitir o quão distante ela estava da garota que ele conhecera. A garota cheia de sonhos, de fogo, de um futuro que parecia ilimitado. Marcos assentiu lentamente, mas Vitória percebeu que ele não estava totalmente satisfeito com a resposta. Ele mergulhou a mão no bolso do paletó e puxou um cartão de visitas. Pelo menos fique com isso, caso precise de alguma coisa. Vitória pegou o cartão, e seus dedos se tocaram por um instante. Um choque inesperado percorreu seu corpo, lembrando-a de como o toque dele já a fazia sentir viva de um jeito que ela não sentia há anos. Adeus, Marcos, disse suavemente, pegando Melody no banco de trás. Enquanto subia as escadas do apartamento com a filha adormecida nos braços, Vitória não conseguiu evitar olhar para trás. Marcos ainda os observava, com a expressão indecifrável sob a luz fraca. Dentro de casa, após colocar Melody na cama, Vitória sentou-se à sua pequena mesa de cozinha e encarou o cartão de visitas. Marcos Peton, CEO, um número de celular particular estava escrito no verso, com a caligrafia familiar dele. Ela se disse que jogaria fora pela manhã, que reencontrá-lo era apenas uma coincidência estranha, um breve cruzamento de caminhos tão divergentes. Que o coração acelerado não significava nada. Mas, lá no fundo, enquanto finalmente se deitava e encarava o teto, Vitória sabia, nada naquela noite parecia um fim. Parecia que algo estava apenas começando. Na manhã seguinte, Vitória acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas desgastadas e o som de Melody cantando na sala. Por um instante, esqueceu o carro quebrado, o aluguel impossível, o fantasma do passado que surgira na estrada chuvosa. Então a realidade bateu de volta. Ela se arrastou até o quarto e encontrou Melody organizando seus bichinhos de pelúcia em círculo, conduzindo o que parecia ser uma cerimônia de chá muito séria. A cena fez o peito de Vitória doer com amor e culpa em igual medida. Melody merecia muito mais do que aquele apartamento apertado, muito mais do que uma mãe que trabalhava até se exaurir e ainda não podia bancar aulas de dança sem cortar comida da mesa. Bom dia, meu raio de sol, disse Vitória, beijando o topo da cabeça da filha. Mamãe, o senhor Coelhinho disse que quer panquecas. Vitória conferiu a geladeira, 2 ovos, meia caixa de leite prestes a azedar e a última fatia de pão. Que tal torrada com açúcar e canela, então? O rosto de Melody se iluminou. Sim, o café da manhã especial. Vitória se maravilhou com a simplicidade que bastava para fazer a filha feliz. A canela com açúcar parecia requinte suficiente. Um passeio de Mercedes havia sido uma aventura. As crianças tinham uma forma mágica de encontrar encantamento nas coisas simples, uma habilidade que Vitória perderá em algum ponto entre seus sonhos e o divórcio.
Depois do café da manhã, ligou para seu chefe no restaurante à beira-mar para avisar que se atrasaria. O carro havia quebrado. Rita que Deus a abençoe, foi compreensiva, mas firme. Você tem até o hash do almoço, Vic. Estou com pouco pessoal, como está? Vitória desligou e encarou o cartão de visitas de Marcos, apoiado contra o saleiro. Disse a si mesma que não ligaria, que resolveria sozinha, como sempre fizera. Talvez pudesse pegar o carro da senhora Shen do andar de baixo. Talvez pegasse o ônibus, mesmo sabendo que isso acrescentaria 90 minutos à viagem. O telefone tocou, fazendo-a sobressaltar. Número desconhecido. Alô? Tori, sou eu, Marcos. A voz dele provocou um arrepio inesperado em sua espinha. Espero não estar ligando cedo demais. Queria só ter certeza de que você e a Melody chegaram bem ontem à noite. Estamos bem. Obrigada de novo pela carona. Ela manteve o tom educado, mas distante. Sobre o seu carro, ele continuou. Tomei a liberdade de mandá-lo para um mecânico que conheço. Frank's Auto Shop na Harbor Street. Ele está esperando por você. Vitória apertou o telefone com força. Marcos, eu disse que não precisava. Eu sei o que você me disse, mas não consegui dormir pensando em você presa naquela estrada. Acabei de falar com o Frank. Peça um orçamento. Sem obrigações. Ele fez uma pausa. Por favor. Havia algo naquela última palavra. Uma vulnerabilidade escondida sob a confiança habitual, que fez Vitória ceder um pouco. Tudo bem, falarei com ele. Mas, Marcos, falo sério. Eu consigo me virar. Nunca duvidei disso, a voz dele suavizou. Você sempre foi a pessoa mais forte que conheci. Após desligarem, Vitória permaneceu em silêncio, mergulhada em lembranças que surgiam sem avisar. Marcos, aos 17 anos, ensinando-a a jogar pedras na água. Marcos defendendo suas pinturas para os amigos pretensiosos da cidade grande, Marcos assegurando enquanto ela chorava sobre o diagnóstico do pai, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo quando ambos sabiam que poderia não ficar. Ela sacudiu a cabeça, afastando os fantasmas. Aquilo fora uma vida atrás. Eles eram pessoas diferentes agora. O Frank's Auto Shop ficava a 20 minutos de ônibus, com Melody tagarelando feliz ao lado dela sobre tudo e nada. Quando chegaram, um homem grisalho, com macacão manchado de óleo, levantou-se debaixo de um capô. Você deve ser Vitória, disse Frank, limpando as mãos em um pano. Marcos falou que você viria. Qual é o estrago? Vitória se preparou. O olhar de Frank ficou simpático. Bem, o motor está totalmente destruído. Seriam uns $3.000 para substituição, mais a mão de obra. Honestamente, com um carro tão antigo, eu recomendaria investir esse dinheiro em outro veículo. $3. $000 parecia, para a Vitória, $3 milhões. Ela sentiu o peso familiar se instalar no peito, a pressão constante de tentar se manter à tona enquanto o mundo parecia empurrá-la para baixo. Entendo, conseguiu dizer. Vou precisar de um tempo para decidir minhas opções. Imaginei que você diria isso, disse Frank, mergulhando a mão no bolso e puxando um envelope. Ele deixou isto para você. Vitória abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, um cheque de $5,000 e um bilhete na caligrafia de Marcos, não como caridade. Considere como pagamento por todas as aulas de literatura inglesa que você me deu. Eu teria reprovado no último ano sem você. Ela quase riu. Marcos estivera sempre no topo da classe. Não precisava de aulas, apenas queria um motivo para passar mais tempo com ela. Eles haviam passado mais tempo se beijando entre capítulos de Shakespeare do que realmente estudando. Não posso aceitar isso.
disse Vitória, tentando devolver o envelope a Frank. Resolva isso com o Marcos. Eu sou apenas a mecânica. O rosto envelhecido de Frank se abriu em um sorriso cúmplice, cheio de compreensão silenciosa. Esse homem não para de falar sobre você desde que deixou seu carro aqui às 6 da manhã, disse Frank, estudando Vitória com o olhar astuto de quem já viu muita vida. O coração de Vitória acelerou. Ele esteve aqui hoje de manhã. Dirigiu 2 horas desde a cidade. Disse que precisava garantir que tudo fosse resolvido pessoalmente. Vocês têm história, disse Frank, firme. História antiga, respondeu Vitória, mas as palavras soaram vazias. Em casa, ela ficou encarando o cheque até que Melody perguntou 3 vezes o que havia de errado. Ela não conseguia aceitá-lo. Era demais, generoso demais, Marcos demais. Sempre tentando consertar tudo, sempre querendo tornar tudo melhor com dinheiro, recursos e aquela confiança inabalável de que problemas eram apenas enigmas esperando para serem resolvidos. Mas ela também não podia ignorar a realidade prática. Precisava de um carro. Precisava chegar ao trabalho. Precisava cuidar da filha. Naquela noite, depois de colocar Melody na cama, Vitória fez algo que não fazia há anos. Tirou do armário seus antigos materiais de pintura, a caixa empoeirada de tintas, pincéis e telas que ela tinha medo de abrir. Se ia aceitar a ajuda de Marcos, decidiria retribuir de uma forma que não pudesse ser medida em dólares. Ela trabalhou a noite inteira, suas mãos lembrando o ritmo familiar do pincel sobre a tela. Pintou o pier onde Marcos havia beijado pela primeira vez, retratando cada detalhe do verão, madeira desgastada, gaivotas circulando acima, o oceano se estendendo infinitamente até o horizonte. Pintou o pôr do sol de sua última noite juntos, quando ambos eram jovens demais para entender que às vezes o amor não bastava. Pintou memória, perda e a doce dor do que poderia ter sido. Às 3 da manhã, exausta, mas estranhamente viva, afastou-se da tela para contemplar o resultado. Não era perfeita. Suas habilidades estavam enferrujadas após anos de abandono, mas era honesta. Era real. 2 dias depois, Vitória estava em frente à sede da *Peton Technologies na cidade, a pintura cuidadosamente embrulhada em papel pardo sob o braço. O prédio era uma torre de vidro e aço, imponente em sua perfeição moderna. Vitória se sentiu completamente deslocada em seu uniforme do restaurante, tendo vindo direto do turno. A recepcionista olhou para ela com ceticismo mal disfarçado. Você tem um horário marcado? Não, mas poderia avisar ao Sr. Peton que Tória chegou? Ele vai saber quem eu sou. O ceticismo aumentou, mas a recepcionista fez a ligação. Momentos depois, a expressão dela mudou para surpresa. O Sr. Peton vai recebê-la imediatamente. 32º andar. A subida no elevador pareceu interminável. As mãos de Vitória suavam, o coração disparado. O que ela estava fazendo ali? Era um erro. Deveria ter apenas enviado a pintura pelo correio, ou melhor ainda, rasgado o cheque e se forçado a encontrar outra solução. As portas do elevador se abriram, revelando Marcos, de pé, esperando. Ele claramente abandonara qualquer reunião anterior. A gravata estava frouxa, as mangas arregaçadas, e ele parecia cansado, mas de algum modo mais real do que 2 dias atrás, em seu terno perfeito. Tori, disse ele, e havia tanto contido nessa única palavra. Surpresa, prazer, perguntas. Vitória respirou fundo. Não posso aceitar seu dinheiro, disse rapidamente, antes que perdesse a coragem. Mas também não posso negar que preciso de ajuda. Então trouxe isso como pagamento. Um acordo justo. Ela desembrulhou a pintura e observou o rosto dele ao vê-la. Viu o reconhecimento, a emoção que surgiu nos traços cuidadosamente controlados. Marcos permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para a tela. Quando finalmente falou, a voz estava rouca. Você pintou nosso pier, nosso último pôr do sol lá? Sim, Vitória confirmou suavemente. Ele ergueu os olhos para ela,
e a intensidade do seu olhar fez o ar faltar nos pulmões de Vitória. Você se lembra do que me disse naquela noite? Vitória se lembrava de cada palavra, embora tivesse tentado esquecê-las por anos. Você disse que, não importa onde a vida nos levasse, não importa quanto tempo passasse, eu sempre seria a que escapou. A que você nunca pararia de pensar. Eu quis dizer cada palavra, disse Marcos, firme. E, Tori, por 12 anos, eu pensei em você. Namorei outras mulheres, construí uma empresa, conquistei tudo o que se esperava que eu quisesse, e nada preencheu o espaço que você deixou. A voz de Vitória tremeu. Não somos mais aqueles adolescentes. Você tem seu mundo, eu tenho o meu. Eles não se encaixam. Talvez não, ele concordou. Ou talvez ambos estivéssemos vivendo vidas pela metade, com medo de descobrir se poderiam se encaixar. Ele colocou a pintura com cuidado, reverentemente. Jante comigo. Sem obrigações, sem expectativas, apenas dois velhos amigos se reencontrando. Cada fibra lógica no corpo de Vitória gritava que isso era perigoso, que permitir Marcos voltar à sua vida, mesmo que indiretamente, seria pedir dor de coração. Que ela tinha Melody para pensar, sua própria estabilidade frágil para proteger. Mas havia outra voz, mais silenciosa, mais insistente, a voz da garota que ela fora, a que acreditava em possibilidades. Só jantar? Perguntou. Só jantar. Prometeu Marcos. Sexta-feira à noite, às 7. Há um pequeno restaurante italiano perto do meu apartamento. Marcos sorriu, e seu rosto se transformou, fazendo parecer o garoto por quem ela se apaixonara. Combinado. Enquanto Vitória descia no elevador, segurando o cheque que nunca devolvera, disse a si mesma que aquilo não significava nada. Era só um jantar, só um fechamento para um capítulo que terminara abruptamente há 12 anos. Mas seu reflexo nos espelhos do elevador mostrava a verdade que ela não podia admitir, ela estava sorrindo de um jeito que não sorria há anos. E, em algum lugar no fundo, apesar de todas as defesas, a esperança começava a florescer. A sexta-feira chegou mais rápido do que Vitória esperava, trazendo um tornado de ansiedade que não previra. Ela estava diante do guarda-roupa, olhando para a pequena coleção de roupas que representava sua vida pós-divórcio. Nada parecia certo. O vestido preto era formal demais. O jeans, informal demais. A blusa azul tinha uma mancha que ela nunca conseguirá tirar. Você está bonita, mamãe, disse Melody na porta, mesmo com Vitória ainda de hobby. Ainda nem me vesti, querida. Mas você vai ficar bonita. Você sempre fica, disse Melody, inclinando a cabeça pensativa. Vai ver o homem legal do carro brilhante? O coração de Vitória se apertou. Ela havia sido deliberadamente vaga sobre o jantar, dizendo apenas que senhora Shen cuidaria de Melody por algumas horas. A última coisa que queria era confundir a filha, principalmente sobre homens que talvez não ficassem. Só jantar com um velho amigo, respondeu, escolhendo a peça menos amassada do guarda-roupa. Às 18h30, finalmente estava apresentável. Embora a mulher no espelho ainda parecesse cansada, desgastada nas bordas, tentou se lembrar da última vez que tiveram um encontro real e não conseguiu. Mesmo chamar aquilo de encontro parecia presunçoso. Era só jantar, só fechamento. Ela repetiu esse mantra até Antonius o pequeno restaurante italiano a 3 quarteirões do seu apartamento. Marcos já estava lá, esperando do lado de fora, e a visão dele fez seus passos vacilarem. Ele trocara o terno de negócios por jeans escuros e um suéter azul marinho, que deixava seus olhos cinzentos ainda mais marcantes. Parecia relaxado, acessível, perigosamente parecido com o garoto por quem ela se apaixonara. Você está linda, disse ele simplesmente, e a sinceridade em sua voz aqueceu as bochechas de Vitória. Você também se arruma muito bem. Dentro do Antonius tudo era exatamente como ela esperava. Íntimo, despretensioso, com toalhas xadrez e o aroma de alho e manjericão fresco no ar. Eles se acomodaram em uma cabine de canto,
e nos primeiros minutos, a conversa fluiu naturalmente. Falavam sobre a comida, sobre as mudanças em **Redwood Bay **, assuntos seguros que mantinham a superfície calma. Mas Marcos nunca se contentara com a superfície. Me conte sobre seu casamento, disse ele, depois que o garçom anotou seus pedidos. Se quiser, claro. Não precisa se sentir obrigada. Vitória tomou um gole de vinho, pensando no nome dele, James. Nos conhecemos quando eu tinha 23 anos, nos casamos 6 meses depois. Achei que ele era estável, responsável, mas era apenas bom em fingir. Ela traçou o contorno da taça com o dedo. Quando fiquei grávida da Melody, ele parecia feliz no começo, mas depois que ela nasceu, começou a ficar até tarde no trabalho. Depois, parou de voltar para casa. Quando ela completou 2 anos, ele já morava com a secretária e entrou com o divórcio. Sinto muito, disse Marcos, em voz baixa. Deve ter sido devastador. O pior não foi ele ir embora, continuou Vitória, a voz firme, foi perceber que eu havia me casado com ele porque parecia seguro. Porque me convenci de que paixão era coisa de adolescentes ingênuos e que adultos se contentavam com companhia. Ela encontrou os olhos de Marcos. Eu me casei com ele porque ele não era você. A confissão pairou no ar, crua e honesta. Marcos estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Tori, preciso te dizer algo. Aquele verão que passamos juntos, nunca senti aquilo por ninguém mais. Nem perto. Tentei me convencer de que o que tivemos foi só amor jovem, hormônios, timing. Mas não era. Era real. A garganta de Vitória se apertou. Então por que parou de escrever? Perguntou ela. Depois que parei de responder suas cartas, você poderia ter ligado. Poderia ter voltado para me ver. Eu voltei, disse Marcos suavemente, 3 vezes no primeiro ano. Dirigia de Harvard nos fins de semana esperando te encontrar. Na verdade, te vi uma vez. Você estava no restaurante com seu pai. Parecia tão cansada, tão mais velha do que quando parti. Aí percebi que me aproximar seria egoísmo. Seu pai estava doente, você trabalhava em 2 empregos para sustentá-lo. E eu tinha a oferta de uma Ivy League, vivendo a vida que minha família planejou para mim. O que eu poderia te oferecer além de distração do que você precisava focar? Vitória puxou a mão, a raiva surgindo. Isso não era decisão sua, Marcos. Você deveria ter conversado comigo. Me deixado escolher. Você tem razão. Fui covarde, ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Me convenci de que estava sendo nobre, te dando espaço. Mas a verdade é que eu estava apavorado. Apavorado que, se voltasse e você me rejeitasse, teria que aceitar que te perdi. Enquanto não tentasse, podia me iludir de que ainda havia uma chance. O garçom chegou com a comida, quebrando a tensão. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso de 12 anos de verdades não ditas. Seu pai, disse Marcos, finalmente. Ouvi dizer que ele faleceu. Sinto muito. Queria ter ido ao funeral, mas não sabia se seria bem-vindo. Ele morreu há 6 anos, respondeu Vitória, a voz firme, a dor suavizada pelo tempo. O câncer venceu, finalmente. Ele te amava, sabia? Mesmo no fim, ainda perguntava por você. Dizia que você foi quem recebeu a melhor versão da filha dele antes que a vida endurecesse. O maxilar de Marcos se contraiu. Você não está endurecida. Você é forte. Há diferença. Às vezes, não tenho tanta certeza. Vitória colocou o garfo na mesa, o apetite desaparecendo. Quer saber o que realmente penso, Marcos? Disse ela, a voz firme, mas carregada de emoção. Acho que estamos aqui romantizando um verão que aconteceu quando éramos praticamente crianças. Não nos conhecemos mais. Você é um CEO bilionário que provavelmente tem alguém para amarrar seus sapatos, e eu sou uma mãe solteira que mal consegue pagar o aluguel. Isso, ela gesticulou entre os dois, é só nostalgia. Não é real, não é?
Marcos inclinou-se para a frente, o olhar intenso. Por que de onde eu estou sentado, falar com você parece mais real do que qualquer coisa que eu tenha sentido em anos, e não acho que você estaria tão defensiva se não sentisse isso também. Antes que Vitória pudesse responder, seu telefone vibrou. Ela olhou para a tela, e seu coração parou. O nome da senhora Shen piscava no visor. Vitória, desculpe incomodar, a voz trêmula da idosa soou pelo telefone, mas a Melody está com febre alta. Ela está pedindo por você. Vitória já estava de pé, pegando a bolsa. Estou indo. 10 minutos. Marcos levantou-se também, jogando dinheiro na mesa. Vamos. Meu carro é mais rápido. Marcos, você não precisa, ela começou, mas ele segurou seu braço com firmeza. Deixe-me ajudar, por favor. Chegaram ao apartamento em 7 minutos, Marcos conduzindo com eficiência calma, enquanto a mente de Vitória girava em cenários de pior caso. Quando abriram a porta, senhora. Shen estava ao lado de Melody no sofá, segurando um pano frio na testa da pequena. Mamãe, choramingou Melody, e o coração de Vitória se partiu em 1000 pedaços. Ela envolveu a filha nos braços, sentindo o calor alarmante irradiar do corpinho pequeno. Estou aqui, querida. Estou aqui. Marcos já estava no telefone. Sim, aqui é Marcos Petton. Preciso que a doutora Raquel Morrison me retorne imediatamente. É urgente. Ele desligou e olhou para Vitória. Ela é a melhor pediatra do estado. Vai retornar em 2 minutos. Vitória queria protestar, insistir que poderia lidar sozinha. Mas a temperatura de Melody era assustadoramente alta, e o orgulho parecia insignificante diante do bem-estar da filha. Fiel à palavra, o telefone de Marcos tocou 90 segundos depois. Ele falou baixinho com a médica, descrevendo os sintomas de Melody com detalhes surpreendentes. Febre, letargia, dor de garganta que ela havia sentido no início da semana, segundo a senhora Shen. Ela acha que pode ser infecção de garganta Marcos disse, cobrindo o telefone. Vai mandar a receita para a farmácia 24 horas na Main Street, antibiótico e redutor de febre. Ela verá Melody amanhã cedo para confirmar, mas precisamos administrar a medicação ainda hoje. Não tenho carro, disse Vitória, amarga. A farmácia fica a 3 quilômetros e não posso deixar ela sozinha. Eu vou, respondeu Marcos imediatamente. Você fica com a Melody. Me manda o peso dela para calcular a dose. Antes que Vitória pudesse formular uma resposta coerente, ele já havia saído, deixando-a sozinha com a senhora Shen, que começava a se despedir. Ele é um bom homem, disse a idosa, batendo suavemente na mão de Vitória, a forma como ele olhou para você quando entrou. Não é assim que um homem olha para um velho amigo. É assim que um homem olha para o mundo inteiro dele. Depois que a senhora Shen saiu, Vitória se sentou no sofá com Melody encolhida em seu colo, acariciando os cabelos úmidos da filha, tentando não chorar. Esta era sua vida, constantemente à beira do desastre, sempre a um passo do colapso. O que estava pensando? Jantando com Marcos, alimentando fantasias de que seus mundos poderiam, de algum modo, se alinhar. 20 minutos depois, Marcos voltou com uma sacola da farmácia e algo mais, um unicórnio de pelúcia com chifre brilhante A filha do farmacêutico recomendara. Ele disse timidamente que ajudava na hora de tomar o remédio. Apesar de tudo, Vitória sorriu. Ela administrou a medicação enquanto Marcos distraía Melody com o unicórnio, fazendo-o falar com uma voz ridícula que arrancou um risinho fraco da pequena doente. O unicórnio diz, agora você precisa descansar, disse Marcos suavemente, colocando o brinquedo ao lado de Melody. Ela vai ficar de guarda e garantir que nenhum monstro da febre te incomode. Os olhos de Melody já começavam a se fechar. Você vai estar aqui quando eu acordar? Perguntou, e a respiração de Vitória ficou presa, sem saber se a filha falava com ela ou com Marcos. Ele lançou um olhar para Vitória, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela se viu assentindo.
Estarei aqui, prometeu ele. Eles se deslocaram para a pequena cozinha, mantendo a porta do quarto de Melody aberta para ouvir qualquer movimento. Vitória fez café com mãos trêmulas, sentindo o efeito do adrenalina cair pesadamente sobre si. Obrigada, disse baixinho. Por tudo hoje à noite, pelo médico, pelo remédio, pelo... Ela gesticulou, impotente, incapaz de expressar a magnitude do que a presença dele significava. Tori, preciso te contar uma coisa, disse Marcos, a voz séria, o rosto marcado por um conflito interno evidente. Aquela janta hoje, todas as coisas que falei, eu as quis dizer. Mas há algo que você precisa saber, algo que muda tudo. O estômago de Vitória gelou. O quê? 5 anos atrás, quando eu estava noivo, o nome dela era Amanda Sterling. Nos conhecemos em um gala beneficente, namoramos por 8 meses, noivamos. O casamento estava planejado, convites enviados, ele pausou, a mandíbula tensa. Até que um dia, mexendo em umas caixas antigas na casa dos meus pais, encontrei todas as cartas que você me enviou naquele primeiro semestre. Cada uma delas. Passei a noite inteira lendo, lembrando. E percebi que estava prestes a me casar com alguém que não amava porque ainda amava uma memória. E o que você fez? Sussurrou Vitória. Cancelei o casamento 3 semanas antes da cerimônia. Quebrei o coração da Amanda. Minha família ficou furiosa. O pai dela era um grande investidor da minha empresa. Me custou milhões em relações de negócios, ele encontrou o olhar dela. Mas foi a primeira coisa honesta que fiz em anos. Não poderia me casar com ela enquanto amava você. O mundo de Vitória girou. Marcos, isso foi há 5 anos. Você poderia o quê? Rastreá-la. Aparecer e bagunçar sua vida. Mas eu não sabia se você estava casada, feliz, se não queria saber nada de mim. Então mergulhei no trabalho, construí minha empresa ainda maior, e me disse que eventualmente o sentimento passaria. Ele riu, um som vazio. Não passou. Por que está me contando isso agora? Perguntou Vitória, embora uma parte dela já soubesse a resposta. Por que te ver de novo, estar aqui com você e a Melody, não consigo mais fingir. Não consigo fazer jantar casual e buscar fechamento. Ainda estou apaixonado por você, Tori. Estou apaixonado há 12 anos, e não acho que isso vá mudar. A confissão pairou entre eles, enorme, assustadora e impossivelmente real. Vitória abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar que seu coração estava simultaneamente voando e quebrando, que ela não queria nada mais do que se jogar nos braços dele, mas tinha medo do que isso significaria para sua vida cuidadosamente construída? Um chorinho suave veio do quarto de Melody, e Vitória foi imediatamente até a filha, grata pela interrupção. Melody ainda dormia, apenas se mexendo inquieta. Vitória ajeitou as cobertas e pressionou os lábios na testa da pequena. A febre já começava a ceder. Quando voltou para a cozinha, Marcos estava parado junto à janela, de costas para ela, os ombros tensos, o silêncio carregado de tensão entre eles. Eu deveria ir, disse ele, sem se virar. Deixar você descansar um pouco. Marcos, espere, a voz de Vitória o deteve. Eu preciso de tempo para pensar, para entender o que tudo isso significa. Ele se virou para encará-la, e a vulnerabilidade em seu olhar fez o peito dela doer. Leve todo o tempo que precisar. Esperei 12 anos. Posso esperar um pouco mais. Depois que ele se foi, Vitória afundou no sofá e deixou as lágrimas finalmente caírem. Chorou pela garota que fora, pela vida que imaginara, por todos os anos perdidos ao medo e às circunstâncias. Chorou porque Marcos Petton voltará à sua vida e lhe lembrará quem ela costumava ser, e não sabia se aquela garota ainda existia sob toda a sobrevivência e os compromissos. Mas, acima de tudo, chorou porque, em algum lugar nas profundezas de seu coração exausto e defensivo, sabia a verdade que vinha evitando desde aquela noite chuvosa na estrada: ela nunca havia parado de amá-lo. As 2 semanas seguintes passaram em um limbo estranho.
Marcos manteve sua promessa de dar espaço à Vitória, mas sua presença era sentida de formas silenciosas. A doutora Morrison recusou-se a cobrar pela consulta de acompanhamento de Melody, mencionando apenas que já havia sido resolvido. Um carro novo apareceu na vaga de estacionamento de Vitória, nada chamativo, apenas um Honda confiável, com um bilhete: considere um empréstimo de longo prazo. Sem condições. Vitória quis recusar, ir ao escritório dele e dizer que não precisava de sua caridade, mas Melody precisava ir à escola, Vitória precisava trabalhar, e a linha de ônibus havia sido cortada por causa de cortes no orçamento. Então, manteve o carro, dizendo a si mesma que não significava nada. Mas, na verdade, significava muito. Tudo que Marcos fez significava algo, observou Rita, notando a mudança imediatamente. Você anda distraída 2 semanas, e continua olhando para o telefone como se esperasse uma ligação. Quem é ele? É complicado, Vitória respondeu, reabastecendo os saleiros com mais força do que o necessário. Querida, é sempre complicado. A questão é, vale a pena a complicação? Naquela noite, depois de colocar Melody para dormir, Vitória finalmente fez o que vinha evitando. Pegou o laptop e pesquisou por Marcos Peeton. Os resultados foram esmagadores. Páginas de artigos, entrevistas, fotografias. Clicou em um perfil recente em uma revista de negócios. O artigo mostrava um CEO brilhante e determinado, que havia revolucionado a tecnologia sustentável. Mas o que chamou a atenção de Vitória foi uma citação próxima do final. Quando perguntado sobre sua vida pessoal, Peeton se tornava evasivo. Sucesso nos negócios é direto, dizia ele. Você identifica um problema e resolve. Questões do coração são mais complexas. Às vezes você resolve o problema tarde demais, e a solução já não importa mais. Vitória fechou o laptop, o coração acelerado. Pensou nos últimos 12 anos, nas escolhas que fizera, nos sonhos abandonados, na vida que construiu a partir dos escombros da morte do pai e do fracasso do casamento. Convencera-se de que sobreviver era suficiente, que desejar mais era egoísmo quando tinha Melody para cuidar. Mas será que ela realmente estava protegendo a filha, ensinando que o amor era um luxo que não podiam se dar? Ou estaria apenas transmitindo seus próprios medos, mostrando a Melody que jogar pelo seguro era mais importante do que arriscar? Na manhã seguinte, Vitória tomou uma decisão. Ligou para o restaurante e pediu um dia de folga, pela primeira vez em 3 anos. Depois deixou Melody no jardim de infância, entrou no Honda que cheirava levemente a carro novo e a colônia de Marcos, e dirigiu até a cidade. Peeton Technologies era igualmente intimidador à luz do dia, mas Vitória atravessou suas portas com uma confiança que não sentirá na última visita. A mesma recepcionista ergueu os olhos, o reconhecimento piscando em seu rosto. Eu preciso ver o Marcos, disse Vitória. E antes que pergunte, não, eu não tenho horário marcado. Mas diga a ele que a Tori está aqui. E desta vez, eu não vou embora sem conversar com ele. 5 minutos depois, ela estava no elevador, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. As portas se abriram, revelando a assistente de Marcos, uma mulher elegante na casa dos 40, que lhe sorriu com simpatia. Senhorita Reis, o Sr. Peeton está em reunião com o conselho, mas pediu que eu a levasse até o escritório dele. Disse que termina em 10 minutos. Ela conduziu Vitória por um corredor adornado com obras de arte modernas. Entre nós, acrescentou em tom confidencial, nunca vi ele encurtar uma reunião do conselho. Você deve ser muito importante. O escritório de Marcos era impressionante. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade, móveis minimalistas, prateleiras repletas de prêmios e patentes. Mas nada disso foi o que prendeu a atenção de Vitória. Atrás da mesa, pendurado no lugar mais visível do ambiente, estava o quadro. O quadro dela. O pier, o pôr do sol, a última noite juntos. Emoldurado. Exposto ali, onde ele o veria todos os dias. Eu esperava que você voltasse. Vitória se virou e encontrou Marcos na porta. Ele havia largado o paletó em algum lugar.
Parecia cansado, esperançoso e assustado, exatamente como ela se sentia. Você pendurou meu quadro, disse ela, porque era mais fácil do que dizer o que realmente a trouxera ali. É a primeira coisa que vejo todas as manhãs e a última antes de sair à noite. Ele fechou a porta, dando-lhes privacidade. Tori, essas últimas 2 semanas foram uma tortura. Eu disse que te daria espaço, mas não falar com você, não te ver, isso está me consumindo. Eu tenho pensado, disse Vitória, a voz mais firme do que se sentia. Sobre nós. Sobre o que você disse. Sobre por que me casei com o James, e por que deu errado. Marcos ficou em silêncio, sem interrompê-la, permitindo que ela encontrasse as palavras. Eu fiquei com muita raiva de você por ter ido embora, por ter escolhido Harvard e as expectativas da sua família em vez de nós. Mas a verdade é que eu te afastei primeiro. Parei de responder suas cartas porque te amar doía demais. E depois passei anos me punindo por essa dor, escolhendo o que era seguro. Escolhendo alguém que eu não amava de verdade, porque achei que paixão era perigosa. Ela respirou fundo. Mas o seguro não me protegeu. Só me diminuiu. Tori. Ainda não terminei, ela deu um passo em sua direção, as mãos tremendo. Eu vim aqui dizer que estou com medo. Medo de deixar você entrar na minha vida, na vida da Melody, e de você perceber que não valemos a complicação. Que nossos mundos realmente são diferentes demais. Que isso tudo é só nostalgia e vai desaparecer quando a realidade se impor. Marcos fechou a distância entre eles, segurando o rosto dela com uma ternura que lhe roubou o fôlego. Então deixa eu te dizer algo, e eu preciso que você escute de verdade. Você não é uma complicação. Você é a resposta para uma pergunta que eu faço há 12 anos. Ele engoliu em seco. E a Melody, aquela garotinha com o coelhinho de pelúcia e o sorriso corajoso mesmo com febre, ela já roubou meu coração, do mesmo jeito que a mãe dela roubou. Marcos, eu trago tanta bagagem. Vitória sussurrou. Um casamento fracassado, dificuldades financeiras, uma filha de 5 anos que precisa de estabilidade. E eu trago um trabalho exigente, uma família complicada e um passado cheio de relacionamentos que eu mesmo sabotei porque não eram você. Ele apoiou a testa na dela. Nós dois somos cheios de imperfeições, Tori. Mas talvez sejamos imperfeitos de um jeito que se encaixa. As últimas defesas de Vitória ruíram. Ela o beijou, e foi como voltar para casa sem saber que estava procurando por ela. 12 anos se dissolveram naquele beijo. Toda a dor, a saudade, os e si. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Marcos sorria. Eu preciso te dizer uma coisa, disse Vitória, a voz embargada. Algo que eu deveria ter dito 12 anos atrás. Ela o encarou, sem medo desta vez. Eu te amo. Eu sempre te amei, Vitória disse, a voz firme apesar da emoção. E estou cansada de ter medo disso. Então não tenha mais medo, respondeu Marcos, puxando-a para perto. E, pela primeira vez em muitos anos, Vitória permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, finais felizes fossem reais. Nos meses seguintes, eles aprenderam a viver essa nova realidade com cuidado e intenção. Marcos não entrou na vida de Melody de forma apressada. Ele conquistou seu espaço aos poucos, com vozes engraçadas de unicórnio, respostas pacientes às infinitas perguntas de uma criança de 5 anos e uma presença constante, sem pressão. Ele esteve presente em apresentações de dança, reuniões escolares, pequenos momentos que, para ele, significavam tudo. Levou Melody ao pier e ensinou-a a pular pedrinhas na água, exatamente como havia ensinado Vitória tantos anos atrás, como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Vitória voltou a pintar, desta vez, sem medo. Com o incentivo e o apoio prático de Marcos, ela recuperou algo que pensava ter perdido para sempre. Ele transformou um de seus imóveis, um horto ensolarado no centro da cidade, em um ateliê para ela. Insistiu que não era caridade, mas um investimento no talento que sempre acreditou existir. Sua primeira exposição esgotou em apenas 3 horas. Marcos observava de longe, orgulhoso, garantindo que o brilho fosse todo dela,
como sempre deveria ter sido. A transição não foi perfeita. A mãe de Marcos deixou claro seu descontentamento, acreditando que o filho deveria se casar com alguém do mesmo círculo social. Alguns colegas questionaram suas escolhas. Vitória, por sua vez, lutava para aceitar ajuda, para acreditar que realmente merecia aquela vida que se abria diante dela. Mas eles enfrentaram tudo juntos. Conversando, cedendo, aprendendo a construir algo novo a partir do que haviam sido e de quem haviam se tornado. 9 meses depois daquela noite chuvosa na estrada, Marcos levou Vitória de volta ao pier ao pôr do sol. Melody estava com eles, recolhendo conchas e conversando animadamente com seu unicórnio de pelúcia sobre como a água era bonita. Tenho pensado muito naquela última noite que passamos aqui, disse Marcos, puxando Vitória para perto enquanto o céu se tingia de tons dourados e rosados. Sobre o que eu te disse, que você seria a que escapou. Eu estava errado. Ele a virou de frente para si, e Vitória viu algo profundo e definitivo em seus olhos. Você não escapou, Tori. Você sempre esteve exatamente onde precisava estar. Vivendo, sobrevivendo, se tornando essa mulher incrível que consegue enfrentar qualquer coisa. Nós precisávamos desses 12 anos para nos tornarmos pessoas capazes de construir algo verdadeiro e duradouro. Então, ele se ajoelhou. O coração de Vitória parou por um instante. Melody soltou um gritinho de alegria e correu até eles, abandonando as conchas na areia. Vitória Reis, disse Marcos, abrindo uma pequena caixa de veludo que refletiu a luz do pôr do sol, você foi meu primeiro amor, e será o meu último. Quer se casar comigo? Vitória olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para a filha pulando de felicidade ao lado dele, para o pier carregado de memórias antigas e novas. Seu coração estava cheio, inteiro, sem medo. Vitória pensou na garota que fora e na mulher que se tornará, em todos os caminhos que a levaram até aquele momento. Sim, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, 1000 vezes sim. Sim. Marcos ergueu-se, deslizou o anel em seu dedo e a beijou enquanto Melody aplaudia, e as ondas batiam contra a praia em seu ritmo eterno. Naquele instante, Vitória compreendeu algo profundo. Às vezes, as maiores histórias de amor não se tratam de momentos perfeitos ou caminhos fáceis. Às vezes, tratam-se de encontrar o caminho de volta um para o outro, apesar de todos os obstáculos. De escolher a coragem em vez do medo. De acreditar que certas conexões valem a pena lutar, não importa quantos anos ou quilômetros os separem. 3 meses depois, casaram-se no mesmo pier, com Melody como daminha e o Oceano Pacífico como testemunha. Vitória usava um vestido branco simples e carregava flores silvestres. Marcos chorou durante os votos. Foi imperfeito, belo e exatamente certo. Enquanto o fotógrafo chamava para fotos de família, Vitória observava Marcos erguer Melody nos ombros, a filha rindo e segurando seu cabelo para se equilibrar. Ele a adotará legalmente na semana anterior, insistindo que Melody merecia um pai que nunca a deixaria, que a escolheria todos os dias. Em que você está pensando? Perguntou Marcos, enquanto dançavam pela primeira vez como marido e mulher. Vitória sorriu para o homem que havia parado para consertar o carro de uma desconhecida e, no processo, encontrar a seu futuro. Estou pensando em segundas chances, em como o universo às vezes nos dá exatamente o que precisamos, exatamente quando precisamos, mesmo que não percebamos de imediato. Poético, brincou Marcos. Mas essa é a minha esposa artista, ela respondeu, com brilho nos olhos. A palavra esposa enviou um arrepio por seu corpo. E você? Ele perguntou, aproximando-a mais, com aquela voz íntima que era só para ela. Estou pensando que há 12 anos eu deixei você ir porque achei que era o certo. E agora penso que vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca duvide que me escolher, foi a decisão certa. Não duvido, Vitória respondeu suavemente. Não mais. Enquanto dançavam sob as estrelas, cercados por amigos, família e pelo infinito de possibilidades de seu futuro juntos, Vitória finalmente entendeu o que significava a verdadeira felicidade. Não se tratava de circunstâncias perfeitas ou caminhos fáceis.
Era sobre encontrar alguém que enxergasse tudo em você, cicatrizes e sonhos, falhas e forças, e escolhesse ficar de qualquer maneira. Marcus Petton havia parado para consertar o carro de uma mãe solteira em uma estrada chuvosa. Mas o que ele realmente fez foi consertar dois corações partidos que esperavam há 12 anos para voltar a bater em sincronia. E, no fim, isso fez toda a diferença.